Essa semana em que o mundo celebra o chamado Natal, nascimento de Jesus Cristo, né? Mas se você tiver uma Bíblia, eu acho interessante você acompanhar a Bíblia comigo, porque uma pergunta que muita gente faz é: quando seria o nascimento de Jesus? Já digo que certamente 25 de dezembro não foi. Eu não vou responder nesse vídeo de hoje a questão se devemos ou não celebrar o Natal, porque essa é temática que eu já trabalhei em outros vídeos, tá bem? Então hoje eu gostaria de focar a minha atenção mais na questão de quando Jesus nasceu. Para começo de conversa, essa questão de antes de Cristo e depois de Cristo, isso é um dado que vem da igreja medieval. No sexto século depois de Cristo, havia um cronologista católico chamado Dionísio o Exíguo, ou Dionísio o Pequeno. Ele era cronologista e ele, fazendo os cálculos de quando Jesus nasceu, ele apontou que Jesus teria nascido no 46º ano do calendário reformado de Júlio César, o que daria algo em torno de 453 AUC. O que é isso? Essa sigla AUC significa Ad Urbi Condita, a partir da fundação da cidade. Então os romanos estabeleceram mais ou menos essa forma de marcar o calendário. Isso aqui aconteceu no ano 100 AUC, ou seja, ano 100 a partir da fundação de Roma. Ano 200 a partir da fundação de Roma. Então ele pensou que Jesus teria nascido no ano 753 AUC, o ano a partir da fundação de Roma, que seria o 46º ano do calendário reformado de Júlio César. E a partir daí, então, colocaram os anos anteriores a isto como sendo antes de Cristo e depois disso, depois de Cristo, ou Anno Domini, ano do Senhor, como se diz em latim. Ano do Senhor, Anno Domini. Hoje, alguns, até assim, por questão de política de boa vizinhança, às vezes preferem usar as siglas antes da Era Comum, depois da Era Comum. Eu, às vezes, quando estou num ambiente mais judaico, eu prefiro usar antes da Era Comum e depois da Era Comum para não causar desnecessárias questiúnculas com meus pares judeus, que não acreditam que Jesus é o Cristo. Por outro lado, quando eu estou num ambiente mais ocidentalizado, eu uso sem nenhum temor antes de Cristo ou depois de Cristo, mesmo reconhecendo, como farei nesse vídeo, que esta não é uma data correta. Nem precisa, nem correta. Então vamos lá. Na verdade, Dionísio Exíguo, esse que fez a datação de antes e depois de Cristo, ele cometeu um erro que pode ser de pelo menos 5 ou 6 anos, de 4 a 6 anos mais ou menos. Quem descobriu esse erro foi Varro, um outro cronologista do século XVI. Foi Varro que percebeu esse erro lá na época em que o Brasil estava sendo descoberto, ou seja, já tinha passado muito tempo. E há várias contas que são feitas para perceber o porquê do erro de Dionísio, mas uma delas, só para não complicar demais você com dados, é a questão da morte de Herodes o Grande. Porque no Evangelho, todo mundo conhece essa história, Herodes o Grande perseguiu Jesus, queria matar Jesus, e como Jesus escapou com a Sagrada Família para o Egito, Herodes o Grande mandou matar as criancinhas de Belém. Logo, lógica simples, até infantil, quando Jesus nasceu, Herodes estava no poder. Agora, o problema é que Herodes morreu ou no ano 4 ou no ano 3 antes de Cristo. A gente sabe a data da morte de Herodes porque a maioria dos historiadores pensa que é o ano 4, uma minoria pensa que foi no ano 3 antes de Cristo. É que Flávio Josefo fala da morte de Herodes, menciona um eclipse, uma Páscoa que foi celebrada depois. Então alguns pensam na morte de Herodes, alguma coisa ali no ano 4, porque teve um eclipse visível em Jerusalém no ano 4 a.C. No ano 3 também teve um eclipse, mas não foi visível em Jerusalém. Então alguns colocam a morte de Herodes entre 4 e 3 a.C. A maioria dos historiadores, 4 a.C. Na Bíblia não tem data fixo quando nosso Senhor Jesus Cristo é nascido e morreu. Não tem data fixo. E devemos primeiro entender que nosso calendário agora, usado pelo quase todo mundo, é errado. Nosso calendário é errado. Vamos ler.
a investigação dos sábios. Vamos ler. Em que ano Cristo realmente nasceu? De Zenit, Agência Internacional de Notícias. Quando Dionísio Exídios calculou a data do nascimento de Cristo na Idade Média, ele nomeou o ano da natividade um ano depois de Cristo e afirmou que a data de nascimento de Jesus foi 25 de dezembro do mesmo ano. O ano imediatamente antes deste foi o ano primeiro antes de Cristo. Se por ignorância matemática ou design, ele não incluiu um ano zero. Porque a conta dos anos, desde o tempo antes de Cristo e depois de Cristo, deve ser, por exemplo, no calendário hebraico, o ano agora é 5.5775. 1775. Em calendário hebraico, agora é 5777, 12 de Kislev, ano 5777, 5.777. A maneira de contar os anos que passa, né? Por exemplo, antes de Cristo, 10 anos. 10 anos antes de Cristo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Antes de começar para 1 depois de Cristo. Por causa da ignorância de Exídios, ele não inclui o ano 0, né? Para separar o ano antes e o ano depois. Por isso, se por ignorância matemática ou desenho, ele não incluiu o ano 0. Para complicar ainda mais as coisas, parece que Dionísio cometeu um erro em seus cálculos. Herodes o Grande, que a Bíblia diz que era vivo na época do nascimento de Cristo, morreu no ano 4 antes de Cristo. Na história dos judeus, Herodes morreu 4 antes de Cristo. Esse Herodes, o que manda de matar todas as meninos, porque ele quer matar Cristo. Como pode mandar os soldados de matar todos os meninos em Judeia 4 anos depois a morte dele? Né? É muito errado, né? Vamos continuar. Segundo o Evangelho de Mateus, quando Herodes era incapaz de enganar os astrólogos para que o levassem a criança, ele ordenou a matança de todos os bebês do sexo masculino em Belém, desde o comando de Herodes, que não é atestado fora dos evangelhos, mas é consistente com seu caráter histórico, foi para matar todos os bebês com menos de 2 anos de idade. Este evento ocorreu há mais de 2 anos após o nascimento de Cristo. Assumirmos que isso aconteceu perto do fim da vida de Herodes, o que parece provável, isso coloca o nascimento de Cristo no ano 5 ou 6 antes de Cristo. Por isso, para você entender, agora é 2016. Na realidade, em nosso tempo, agora é 2021 ou 2022. Como pode agora dizer a data fixa de nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo? Mas temos uma ideia, a data do nascimento, né? Talvez muito perto o mês de nascimento de Cristo. Professor,
que o senhor entende desse negócio do dia 25 de dezembro? Tá para saber quando Jesus nasceu? Bom, deixe-me começar de trás para frente. O senhor colocou uma polêmica aí. Na verdade, eu não vou colocar minha opinião agora, não, para o pessoal ter a oportunidade de reagir em casa. Depois eu falo se eu celebro o 25 de dezembro ou não. Né? E qual que é a minha opinião sobre isso? Do ponto de vista histórico, o que podemos dizer, não estou falando agora teológico, litúrgico da igreja, histórico, é praticamente nula a chance de Jesus ter nascido no 25 de dezembro. Por algumas razões muito simples. Vamos começar o mês. O mês de dezembro, no calendário hebraico, equivale ao mês de Kislev. E se nós pegarmos na Bíblia, em várias passagens, Kislev é um mês frio, de chuvas, de inverno. Não só na Bíblia, tem passagens lá, por exemplo, de 2 Reis, eu quero lembrar agora o capítulo, onde fala o seguinte: era o mês de Kislev e todos estavam, e o rei estava no seu palácio de inverno, se aquecendo na lareira. Quem vai para Israel, sabe, como eu falei, eu acabei de chegar lá agora, quinta-feira, e lá já está começando a fazer frio. Eu peguei lá a temperatura de 6 graus em Jerusalém. Então, o mês de dezembro é um mês frio. Em primeiro lugar, dificilmente os romanos colocariam um recenseamento com as pessoas voltando para sua casa para viajar na época do inverno. Jerusalém neva, para começo de conversa. Segundo, tanto Belém e Jerusalém está ali 6 quilômetros de distância. A cidade de Belém diz que os pastores estavam com as ovelhas ali nas colinas. Isso é uma situação típica do outono, da primavera, do verão, mas nunca do inverno. Os pastores no inverno guardam as ovelhas em depósitos por causa do frio, elas não ficam ao ar livre, tá certo? Por essas razões, é muito improvável que Jesus teria nascido em dezembro. Você sabe que o mês de dezembro já é uma questão pagã. Foi o Papa João I, no VI século, que, aproveitando as festividades pagãs do solstício, do Deus Sol, acabou pegando aquilo e aproveitando a festividade, falou: Jesus, também vamos comemorar o aniversário de Jesus na mesma época. Disto posto, qual a inferência bíblica que eu poderia chegar mais ou menos ao mês? O dia do nascimento de Jesus, biblicamente, é difícil atingir, mas eu vou falar uma coisa que talvez surpreenda os telespectadores. Essa câmera aqui está fechada? Eu espero que você não me chame de herege, mas eu vou propor aqui aproximadamente qual seria o mês do nascimento de Jesus a partir da Bíblia. Como é que a gente pode fazer isso? Vamos abrir a Bíblia. Vamos lá. Se eu abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, quem estiver em casa e puder acompanhar comigo, Lucas capítulo 1, versículo 5, diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Zacarias era o pai de João Batista. E diz que ele era do turno de Abias. O que é o turno de Abias? Se eu for para 1 Crônicas, capítulo 24, 1 Crônicas, capítulo 24, o que eu descubro? 1 Crônicas, capítulo 24... Aqui diz que Davi dividiu o ano em períodos de 15 dias, e cada 15 dias uma família sacerdotal ia ficar a cargo do santuário e depois de Salomão, o templo. Então, esse é o turno? É o turno. O período de 15 dias... De 15 dias... Por ano? Não, cada família atuava 15 dias por ano. Tá certo? Então vamos supor que os da família de Rodrigo serão nos primeiros 15 dias do ano. De Eber será nos segundos. E cada um. Então fala assim: olha, eu trabalho no turno da família de Eber. Então só olha lá no calendário. A família de Eber é o segundo quinzena de dezembro. Tá certo? Então nós notamos aqui no capítulo 24, verso 10, diz assim: ao sétimo, a família de Acós. E o oitavo turno, a família de Abias. Opa, oitavo turno. Oitavo turno, ok, muito bem. Se eu for para o calendário judaico, eu sei que o ano deles começa no mês de março, abril. Então ali dá para... Eu não sei se a câmera agora consegue pegar fechado aqui uma ilustração do livro, vai ficar mais didático para quem estiver em casa poder acompanhar. Então nós temos, enquanto a câmera está chegando aqui, é isso aqui que eu vou mostrar. Enquanto a câmera está chegando aqui, nós vamos lembrar duas coisas. Primeiro, que a Bíblia fala que João Batista, o pai de João Batista, estava no turno de Abias, tá certo? Quando Isabel ficou grávida de João. Segundo, que o mês no calendário judaico começa em Nissan, que seria mais ou menos março, abril, tá bem? Certo. Então, se Isabel ficou, justamente foi aqui a época do nascimento de João Batista, porque quando João Batista nasce,
o pai dele estava no turno dele, então seria a segunda quinzena, eu vou contar então o nascimento de João Batista, perdão. Ele é concebido. Quando ele é concebido, obrigado, a concepção. Então eu conto 9 meses, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aqui eu tenho o 6º mês da gravidez, perdão, eu fiz uma confusão aqui, que eu estou olhando de cabeça ao contrário aqui. Ah, tá certo, eu contei o início do mês, mas ele estava no 7º. Isso. Agora nós vamos corrigir aqui. O mês começa em Nissan, mas ele atuava na 7ª quinzena. Certo. Cada mês 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui no 7º, na 7ª quinzena, que dá o mês de Tamuz, que equivale ao nosso mês de julho, é o turno de Abias. Ali foi quando Isabel ficou grávida, quando ela concebeu. Quando ela ficou grávida, não quando ela deu à luz. Agora eu vou contar, então, 9 meses. Certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. João Batista nasceu aqui, então, no mês de abril. Certo. O próprio Evangelho de Lucas fala que Maria recebeu a visita do anjo no 6º mês de gestação de Isabel. Certo. Bom, se João Batista nasceu aqui no mês de abril, é só contar 3 meses para trás, tá certo? Que vai dar o 6º mês de Isabel. Então aqui Maria concebe Jesus, que dá no mês de janeiro, fevereiro. Quanto 9 meses de gestação, Jesus automaticamente vai nascer no mês de outubro, aproximadamente. Que coisa. Tá certo? É só deixar a Bíblia falar. Desculpe o erro que eu cometi no início aqui, Não, mas eu espero que tenha ficado didático para você em casa poder ver aqui. É só deixar a Bíblia falar. Então, embora eu não saiba o dia que Jesus nasceu, eu sei que ele nasceu aproximadamente na primeira ou segunda quinzena ali do mês de outubro, só correlacionar o texto dele com o João Batista e o que a Bíblia fala. Só falta ter sido dia 31 de outubro, né? É o seu aniversário? Não, Da Reforma da Protestante? Reforma Protestante. Deduzi. Ou era o seu aniversário ou era a Reforma Protestante? Não. Agora, é claro que alguém pode perguntar, então por que a gente já não transfere para outubro? É uma pergunta boa. Uma pergunta boa, por que não transfere para outubro? Simplesmente porque não existe na Bíblia nenhum mandamento dizendo assim, guardarás o dia do nascimento do meu filho. Então não posso inventar agora na Bíblia mandamento que ela não está prescrevendo, tá certo? Eu posso até, na minha igreja, querer colocar assim, tá bom, então em outubro vamos comemorar, mas eu não posso tornar aquilo doutrina. Aí que é a questão de usos, costumes e doutrinas. E eu tenho que ser um pouco agora, assim, como é que eu diria, aproveitar a oportunidade sem ser oportunista. Se a maioria do mundo está comemorando em 25 de dezembro, mesmo sabendo que não é essa data, mas é pelo menos uma época em que as pessoas se voltam para o Salvador, então eu tenho ali uma ponte de resgatá-los à história da cruz. Eu tenho que partir do conhecido para o desconhecido. Eu não estou mudando nenhum mandamento bíblico, como se Deus mandasse guardar o nascimento de Jesus em outubro e eu estou, por ordem dos homens, mudando para dezembro. Não há nenhum mandamento de Deus que está sendo infringido. Então, nesse aspecto, embora eu, arqueologicamente, pense que Jesus nasceu pelo mês de outubro, eu não vejo problema nenhum, já estou antecipando a minha resposta aqui, em comemorarmos o Natal de uma maneira ética e cristã, não mercantilista. Certamente.